E aí, pessoal, beleza? Bom, tudo pronto, né? A gente já tem as nossas VMs todas configuradas no VM Workstation, todas comunicando. Agora vamos de fato colocar a mão na massa e vamos iniciar o monitoramento dessa rede, né? O que a gente tem? No nosso VM Workstation a gente tem essa rede aqui desenhada, né? E esse slide aqui, obviamente, como todas as aulas, eu vou deixar na descrição o link para vocês baixarem o PDF. E vocês conseguem acompanhar todas as interfaces. Tem aqui um inventário, já tem um inventário da rede aqui, né? Do Firewall, do controlador de domínio, da intranet, da aplicação e do PC SecDay, que é o PC de colaboradores, já com cada senha ali para vocês conseguirem acessar também e isso ficar de acesso fácil para vocês. Beleza? Então, de fato, vamos iniciar a questão de monitoramento. Para a gente começar o monitoramento, a gente precisa definir uma estratégia de monitoramento. A gente não pode sair coletando tudo à torta à direita e coletar log de qualquer lugar, né, sem ter ali um mínimo de estratégia, né? Por quê? Primeiro, a gente tem alguns pontos. A gente precisa saber o que a gente quer monitorar, qual é o objetivo do nosso monitoramento. A gente também tem questão de precificação, tá? Isso eu estou falando com experiência de mercado, né? Quando você vai trabalhar dentro de uma instituição. Então, você tem também a questão de licenciamento de storage, de CIEM, e isso gera um custo. Log é um custo muito absurdo, então você tem que saber quais são os pontos que você vai atacar, que são os pontos que vão te dar mais visibilidade da rede, né? E o principal, a gente tem que identificar os ativos que são joias da coroa do negócio, né? Toda essa estratégia aqui, você iria montar, se você, por exemplo, entrasse numa empresa e você fosse a pessoa ali que iria iniciar a questão de monitoramento voltado para a segurança, né? Então, imagina que você foi contratado, como no desafio que a gente colocou aqui, você foi contratado pela SecDay para iniciar o monitoramento, né? E a gente vai seguir uma estratégia que é exatamente essa estratégia que vocês estão vendo aqui na tela, que é a identificação da joia da coroa. Depois disso, a gente vai fazer a instalação do CIEM, depois a gente vai fazer a coleta dos logs, previamente com uma configuração de um NTP aqui que vocês vão entender, né? Depois disso, a gente vai partir para um exercício de Purple Team, né? Que é o que? A gente vai realizar alguns ataques em direção às nossas aplicações, vai identificar os logs que foram gerados, vamos criar a regra e vamos fazer o teste de efetividade dessa regra para ver se elas estão realmente trigando. Essa vai ser a nossa estratégia de monitoramento, beleza? Então vamos iniciar aqui pela identificação dos ativos da joia das coroas. Antes, eu preciso passar um contexto do que é joias da coroa, né? Dentro de uma instituição, basicamente os ativos que são joia da coroa, eles são os ativos que sustentam ali o negócio, né? Então, vamos dar um exemplo de uma instituição financeira, né? Então, de modo geral, em uma instituição financeira, o principal ativo ali, que seria uma joia da coroa, são os bancos de dados que têm dados de cliente, dados de transação, dados bancários, enfim. Isso seria um ativo crítico ali para uma instituição financeira, tá? Então, o conceito de joia da coroa é basicamente um ativo ali que ele tem um impacto direto com a instituição, de forma que se ele for hackeado ou se ele parar de funcionar, ele pode trazer um impacto ali financeiro, um impacto para a imagem do negócio, né? É mais ou menos nesse sentido, tá? E aqui no próximo slide eu trouxe para vocês alguns exemplos para vocês massificarem esse conceito na cabeça, né? Do que são as joias da coroa, né? Então, por exemplo, uma aplicação exposta para a internet pode ser considerada um ativo ali, joia da coroa, se, por exemplo, essa aplicação ela tem uma integração com um controlador de domínio e todos os funcionários acessam por ela e ela tem uma ligação ali com o controlador de domínio, né? Então pode ser um ativo crítico, um joia da coroa. Por quê? Porque se essa aplicação for hackeada, basicamente o atacante ele pode ter acesso a todos os dados ali de funcionário, né?
Outro ativo que é bem crítico e normalmente é bastante considerado uma joia da coroa em uma instituição é o controlador de domínio, né? Por exemplo, um AD ali na Azure ou on-premise que centraliza todos os usuários e grupos de usuários e a autenticação é tudo ali no controlador de domínio. Ele também é uma joia da coroa do negócio, né? Porque se ele parar de funcionar ou se ele for hackeado, ele pode trazer um impacto gigantesco para uma instituição, né? Outros exemplos são um banco de dados de clientes, como eu mencionei anteriormente, propriedade intelectual, nem se fala, né? Servidores de e-mail, né? Então, os servidores de e-mail, se um atacante conseguir acesso ao servidor de e-mail, ele consegue direcionar phishing, se passar por outros funcionários, né? E consegue bastante acesso, né? E se o servidor de e-mail parar de funcionar também, dependendo da instituição, as equipes não conseguem se comunicar, né? E isso pode trazer um impacto financeiro para a instituição. Sistemas de recursos humanos também, onde tem os dados ali de todos os funcionários, pode ser considerado como um joia da coroa, dependendo de cada instituição, tá? Esse é apenas alguns exemplos para vocês conseguirem massificar isso dentro da mente de vocês, beleza? Dito isso, o que seria considerado joias da coroa para a gente, né? Para a empresa aqui que a gente foi contratado para criar um monitoramento, né? Então, beleza, vamos supor que você fez a reunião ali com o pessoal, com a equipe, com o CTO da SecDay e você teve ali uma noção de como é que a rede tá disposta e a partir de uma entrevista ali conversando com ele, você identificou os 3 principais ativos da instituição, né, da SecDay, que seria o primeiro aqui, a aplicação, né? A SecDay ela tem uma aplicação exposta para a internet, né? E essa aplicação ela guarda dados ali dentro de um banco de dados de usuários para poder fazer a autenticação de usuários clientes, né? Então, essa é a principal aplicação da SecDay e ela é o ativo número 1 aqui em criticidade como joia da coroa. Depois de mais algumas perguntas, a gente identificou que o controlador de domínio também é um segundo ativo mais crítico ali da instituição, né? Por quê? Porque ele centraliza aqui a autenticação de todos os usuários na rede, né? Então, todos os funcionários têm acesso aqui, né? Estão todos cadastrados no controlador de domínio e ele é o principal centralizador. O terceiro, a gente colocou como o Firewall. Por quê? O Firewall, apesar dele fazer a proteção e ter todas as conectividades, ele é o ponto que vai conectar todas essas redes aqui e também ter conexões da internet, tanto de entrada quanto de saída. E o Firewall vai ser o ativo ali que mais vai dar visibilidade para a gente sobre as conexões que estão entrando, que estão saindo, de onde um servidor está conectando, de onde para onde. E essa visibilidade a gente vai conseguir ver a partir dos logs do Firewall, né? Então, a gente vai começar coletando os logs de aplicação e a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa coleta, o que a gente vai coletar. Depois, a gente vai coletar os logs do controlador de domínio, beleza? Depois a gente vai configurar os logs do Firewall e a gente vai começar a ter uma visibilidade, ter uma ideia do que a gente vai conseguir identificar de ataques com esses logs aqui. Depois a gente vai partir para os logs da intranet, do servidor de intranet e por último a gente vai partir para os logs dos colaboradores aqui, beleza? Então, para essa aula é isso, queria passar essa visibilidade para vocês e na próxima aula a gente vai falar sobre a instalação do CIEM, né? Que vai ser a ferramenta que a gente vai centralizar todos os logs e vai criar nossas regras ali dentro, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai instalar o CIEM, né? E depois a gente vai começar a enviar os logs de fato para dentro do CIEM e aí a gente vai começar a ter a visibilidade
e vai começar a poder criar nossas regras. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!